Gente, boa tarde. Vou fazer uma fala aqui rapidamente enquanto o Matheus se prepara. Stephanie e eu e Stephanie, tínhamos um outro microfone à mão, talvez não tenhamos mais, talvez ele tenha se perdido, mas, bom, eu sou um homem branco, de cabelos longos, pretos até a altura do ombro, tudo de camisa estampada com flores creme preta e laranja, uma calça azul e um tênisinho branco. A Stephanie vai falar agora. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Stephanie Macena, eu sou da equipe também da Superintendência de Museus. Eu sou uma mulher preta, estou com o cabelo cacheado curtinho, um vestido laranja, um casaquinho jeans e um tênis marrom. E nós vamos mostrar um pouquinho de como está sendo, né, desenvolver o nosso trabalho de levantamento e tratamento dos dados do sistema e do cadastro fluminense de museus para vocês. O Pedro vai apresentar um pouquinho sobre o sistema, sobre o que é o cadastro, e eu vou apresentar depois para vocês um videozinho breve, uma gravaçãozinha de tela, de como está ficando o protótipo da nossa futura nova plataforma do Sistema Estadual de Museus e também do Cadastro Fluminense de Museus. E aí o Pedro vai dar uma introdução para vocês. Bom, temos aqui a oportunidade, né, diria eu, que trabalhei há 10 anos no Museu da Imagem do Som, de trabalhar diretamente com acervo, tratamento, né, todo um processo que todos muito identificam, né, como processos museológicos de documentação, digitalização, acondicionamento, higienização. E nesses 2 últimos anos, uma alegria imensa de poder trabalhar com a equipe da Luciene, de integrar a equipe da Luciene, essa equipe qualificadíssima, que já tinha a Bia, que já tinha a Bruna, e eu poder fazer parte desse time agora é um privilégio muito para mim, de trazer um pouco das ideias de depois de um tempo de museologia, de ter passado por uma outra formação em economia criativa e olhar para os museus de uma outra forma e pensar como a gente tem tanto potencial ainda a se explorar, principalmente quando a gente fala do trabalho da superintendência, que por muitas vezes passa invisível, né? Porque é um trabalho que está atrás do computador, fazendo telefonema, mandando e-mail, escrevendo um TR complexo como a Beatriz escreveu, e poder encontrar profissionais que se tornaram colegas, se tornaram amigos, cúmplices, e compartilhar esse momento. Pode passar. Quando eu cheguei no sistema, eu já tinha uma ideia do que era, obviamente, já tinha ouvido falar muito das iniciativas da capacitação, né, da capacidade de articular, mas eu acho que essa oportunidade de poder ver de perto, né, não só de perto, mas de dentro, me trouxe uma série de outras conclusões. Recentemente, a gente fez um termo de cooperação com o IBRAM, né, que é a Rede Simos, trabalhando com GT de sistemas. Fizemos um relatório bem robusto, entrevista com 17 sistemas pelo país. Gravamos essas entrevistas, fizemos um relatório, temos um podcast aí, muito provavelmente no forno. E eu queria só trazer... Pode dar uma pausa, por favor? Isso. Trazer um pouco assim de uma compreensão muito minha, assim, né, nesses 2 últimos anos. E, bom, vou tentar ser o mais rápido possível. A gente tem aqui, pelo menos, aqui 6 pilares importantes que eu identifiquei, e vou falar do primeiro mais para frente. Então, essa integração, que é saber onde estão essas iniciativas, saber onde estão essas pessoas, o que eles fazem, como eles fazem, integrá-los à rede de atuação das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, articular, ou seja, fazer esses espaços, esses processos, essas pessoas trabalharem juntas, trabalharem em parceria, fazer a parte de apoio, ou seja, oferecer diretrizes, normas, manuais, ajudar a qualificar o trabalho desses espaços, desses profissionais, capacitá-los, ou seja, levar cursos, oferecer algum tipo de capacitação, né? Ajudar a pessoa a desenvolver processos de inventário participativo, que seja, ou de catalogação, ou de ajudar a fazer um plano museológico. Então, a superintendência, né, o sistema, vai até os municípios, vai até os espaços e ajuda esses profissionais, colabora com esses profissionais e fomentar, né, ou seja, oferecer ou possibilitar que essas pessoas desenvolvam suas próprias formas de
conseguir recursos para desenvolver esses trabalhos e, por fim, difundir, que é divulgar. Mas nenhum desse trabalho, nenhum desses seis verbos, vamos dizer assim, eles conseguem acontecer se a gente não tiver um primeiro momento, que é o momento de identificar e mapear. Essa identificação a gente faz justamente pelo Cadastro Fluminense de Museus, né? Então, a gente identifica onde eles estão localizados geograficamente. Então, a gente vai identificar aí uma série de museus, não só museus, né, instituições museológicas, processos museológicos, como, por exemplo, a Galeria Meio Fio aqui, que identificam um museu a céu aberto, né? Então, a gente sai desse lugar, desses museus convencionais, e identifica outras formas de fazer museu. Tivemos aqui no fórum uma série de exemplos de processos museológicos que a gente precisa aprender com eles para fazer uma museologia que chegue mais nas pessoas, que chegue mais na ponta. A ideia disso é levantar esses dados para a gente ter ações mais efetivas, mais eficientes, chegar com mais qualidade, chegar gastando menos recurso, chegar aproveitando melhor o nosso material humano e, por fim, revelando essa diversidade, né, e mostrando certas desigualdades que a gente percebe no nosso território. Por que uma concentração tão grande nos museus da capital? Por que tanta dessa disparidade de profissionais capacitados ou não capacitados, ou com mais experiência? Então, esse levantamento, esse que é o primeiro, né, passo que a gente tem para acessar esses profissionais, esses espaços, a gente voltar para ele com outro olhar, né? Atualmente, o cadastro é uma planilha, né, um Google Forms, que os nossos parceiros respondem, colocando todos os seus dados de localização, que horas que abre, que horas que fecha, se tem valor de entrada, se tem profissionais assim, ou assado, num grande planilhão que a gente consegue entregar para quem está fazendo essas pesquisas sobre as políticas públicas relacionadas à museologia, relacionadas ao campo dos museus da memória e do patrimônio, de uma forma bem bruta, vamos dizer assim. Há muito tempo, temos um sonho que vem antes de mim, por isso que eu peço licença para falar desse sonho, que é desenvolver um mapa dos museus no estado do Rio de Janeiro. Já tivemos outros exemplos disso, já tivemos outras páginas que tiveram essa preocupação. Faço uma saudação à professora Regina Abreu, que fez um trabalho incrível, pioneiro para o nosso estado, e eu acho que também a gente pode pensar que participamos disso de alguma maneira, e temos esse sonho que a gente conseguiu transformar num protótipo, tentando trazer outras ideias ainda por cima. Pode passar, por favor. Quando a gente fala, né, de mapeamento, e o nosso cadastro fluminense atualmente tem 277 instituições mapeadas, essa aqui está a nossa distribuição geográfica dessas instituições museais pelo nosso estado. Então, fica muito claro, né, a concentração de 103 museus na região metropolitana 1, né, é um dado meio óbvio até. Pode passar para a próxima, Vanessinha, por favor. Está chegando, chegou. Então, a gente tem aí, nesse lugar de concentração geográfica, onde tem aqueles 103 museus, um Google Maps que a gente já vê, né? Se a gente botar lá museus, a gente vai ver isso e vai, né, reconhecer esses museus, né? A gente tem ali o MAN, o Centro da Cultura da Justiça Federal, o Monumento às Pracinhas, aqui na Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional. Então, são museus que a gente conhece, assim, a gente não precisa nem pesquisar no Google, né? Pinta no jornal, pinta na nossa timeline. Para a próxima, por favor, Vanessinha. E aqui está a nossa dispersão geográfica no nosso estado, né? Obviamente, mais uma vez, a nossa concentração geográfica na capital e como isso está espalhado. E eu acho que a partir disso, pode dar um pause, Vanessa, por favor? E eu acho que a partir disso a gente conseguiu pensar esses sonhos, né? De como olhar para esse mapa e tentar superar algumas barreiras geográficas, inclusive, né, de como pensar processos museológicos que a gente leva para esses espaços de forma mais integrada, justamente, de forma a ser mais estratégico, né? Porque mapear é ter uma estratégia de atuação, não só de gastar menos recursos, de usar melhor os nossos recursos humanos, mas também de pensar parcerias e como, dentro desses territórios, a gente consegue articular justamente esses espaços, esses profissionais. E disso nasce um sonho que é o nosso protótipo, que a Stephanie está desenvolvendo, nossa jovem cientista, inclusive, e ela vai falar um pouco disso. Olá, gente. Eu vou dar uma levantadinha, porque eu fiz uma gravação de tela para dar um spoilerzinho de como está. Vanessa, espera, porque senão vai muito rápido. Para dar uma ideia para vocês de como está ficando. Ah, não, é o próximo. É o próximo. A ideia é visibilizar esses dados, né, da nossa planilha, que é uma grande planilha,
que vem desse formulário do Google, de uma maneira mais amigável, de uma maneira mais intuitiva. E pode passar, é o próximo. E aqui é o início, né, da nossa plataforma, como está ficando a parte principal dela. E a ideia é realmente termos um mapa com os museus cadastrados do Cadastro Fluminense de Museus. E nessa plataforma também os museus conseguirem se cadastrar e atualizar seus cadastros, né? Que é uma questão que pegou muito, porque para atualizar eles se cadastravam tudo de novo. Então, para a planilha ficava uma coisa muito em cima para a gente trabalhar todos esses dados e jogar para a planilha final. Então, a ideia aqui é automatizar tudo em um código que pegue essa planilha e, a partir de agora, as instituições se cadastrem nessa plataforma e, através desse mapa, né, ter filtros de busca. É um vídeo, aí pode deixar rolando mesmo. E aí, através desses filtros de busca, os nossos públicos e as instituições conseguirem navegar através das informações que as instituições oferecem no Cadastro Fluminense de Museus, que seria as regiões, a natureza administrativa, né, se o museu é estadual, é federal, é municipal, é uma iniciativa privada, também a tipologia do acervo, que vai dizer o acervo predominante daquela instituição, se é um acervo histórico, se é um acervo de imagem-som, um acervo de patrimônio científico, um museu virtual. E aí, ali, eu estou mostrando mais ou menos como fica essa busca, né, ali por regiões. E aí, aqui embaixo, vem aparecendo, né, a lista de todos os nossos museus. E aí, agora, uma busca, né, pelas tipologias dos museus. Também a natureza administrativa, os museus municipais, que são muitos. E esses dados são todos dados da planilha do Cadastro Fluminense de Museus até o ano de 2025. E aqui a gente vê que os museus virtuais eles não aparecem no mapa, né, porque eles não são geolocalizados, então eles vão aparecer aqui embaixo na lista. Temos também as buscas mais descritivas, né, que a gente pode buscar também por acessibilidade, pelo histórico, né, da instituição. Na acessibilidade, a gente pode buscar por rampas de acesso, e aí vem essa parte descritiva que as instituições oferecem, um textinho dizendo o que tem de acessibilidade ali naquela instituição, uma ficha, né, para cada PIN, simbolizando os museus, e aí nessa ficha tem todas essas informações, o histórico, o acervo, a acessibilidade, o funcionamento, a situação atual, se está aberto, se está em obra. E a ideia é tornar assim tudo sintetizado e mais visível aqui, tudo nessa plataforma. Aqui nós temos a lista, né, de todos esses museus, as fichinhas novamente, uma busca agora já por nome da instituição. E aqui também eu mostro um pouquinho de como está o resto da plataforma, né? Ali em cima a gente tem o acesso da instituição, que dá para solicitar o login e entrar, né, para atualizar os seus dados. Temos também várias abas falando sobre o sistema, falando sobre nossa missão, visão, valores, nossa legislação, nossos decretos. Temos também uma aba falando sobre a nossa comissão consultiva, nossa distribuição regional. Temos a nossa equipe aqui, da Superintendência de Museus. Temos uma breve explicação também do que é o Cadastro Fluminense de Museus.
E o coração, né, que são os nossos dados gráficos, aí pode dar uma pausezinha, que foi muito rápido, que são uma aba, né, onde a gente vai deixar visível esse tratamento que a gente faz desses dados, né, como a gente coloca esses dados em gráficos para que eles posteriormente se transformem, né, naquela parte do fomento às políticas públicas, que é onde a gente consegue transformar todos aqueles pinzinhos em quantitativos reais, né, de como estão a situação desses museus do Estado. E ali, se o museu possui museólogo, os museus por tipologia, se o museu é gratuito ou a entrada é paga. Stephanie, vou agradecer a sua fala. Sim, vou pedir para vocês encerrarem por conta do tempo, tá bom? Muito obrigada.